Salve, salve, meus amigos e minhas amigas. Estou chegando para mais um vídeo aqui no canal. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o Bruno Henrique, tá? Precisamos falar sobre esse herói rubro-negro que está tendo um ano de 26 muito bom, muito bom. Acho que tem pouca gente falando sobre isso, tá? É, acho, inclusive, que ele vai ser muito importante no segundo semestre. E por quê? Vou explicar nesse vídeo. No final do vídeo, vou dar uma pincelada sobre a seleção brasileira também, para a gente poder atender aí todas as demandas, todas as expectativas, né? Será que esse Brasil vai golear o Haiti? Será que não vai? Vou falar sobre isso no final do vídeo. Vamos começar falando sobre o BH. E por que eu quero destacar o BH hoje, né? Vamos lá. Eu fiquei pensando sobre essa questão do Bruno Henrique. É, por que eu fiquei pensando sobre isso? Por conta do Theo Benjamin. Vocês viram lá ele falando sobre inteligência de dados, sobre análise de dados, como é feito esse trabalho no Flamengo? Lá na live que o Flamengo fez, o BAP mostrou os resultados financeiros do primeiro semestre do Flamengo 2026. Na reta final lá da live, o Theo Benjamin, que acredito que todos vocês conheçam, né? Quem não conhece o Theo Benjamin está vivendo a vida errada, né? Ficou famoso no Twitter em 2019, né, como um cara produtor de conteúdo de fios espetaculares, fez um livro sobre o Flamengo taticamente, né, do JJ 2019, foi trabalhar no Bragantino, no Red Bull Bragantino, e está no Flamengo como gerente de dados, né, como um cara que comanda a análise de dados, né? E ele explica muito detalhadamente como que é feito esse trabalho. Muito legal a explanação dele. Se você não assistiu, assista lá, tá? Tá bem na reta final da live. A live tem, se eu não me engano, 2 horas e 18 minutos. Ele começa a falar ali por volta dos 2 horas e 5 minutos, alguma coisa assim. Procura lá que você vai encontrar. Cara, e assiste, cara, e assiste. É muito bom você assistir esse tipo de é, explanação, porque a gente vê muitas vezes torcedor dando porrada assim, os caras não sabem nada, bando de amador, não sei o quê. Não é bem assim. O Flamengo pode passar até em branco no final do ano, para não ganhar nada. Mas não foi por falta de planejamento, de estudo, de trabalho, né? Como dizia, né, o Filipinho, o resultado a gente não controla. Então, você pode fazer um trabalho de excelência e, eventualmente, o resultado escapar para acontecer, tá? Não é o ideal, obviamente. Mas vamos voltar ao BH. Por que eu estou falando dessa questão da análise de dados, né, da ciência no esporte? É porque a gente está vendo é, cada vez mais jogadores mais velhos jogando muito. A gente está vendo o Ronaldo e o Messi jogando sua sexta Copa do Mundo. Eu acho que isso vai ser cada vez mais frequente no futebol mundial. Jogadores cada vez mais longevos por conta da ciência, da capacidade que esses caras têm de ter um suporte do clube ou até do seu staff pessoal que vão proporcionar para ele, através da ciência, uma capacidade de ser um atleta que vai esticar a sua carreira. E acho que isso pode acontecer com o BH, tá? Por quê? Porque, é claro, né? A ciência ajuda muito, mas a atitude do jogador faz toda a diferença. Então você pode ter a ciência melhor do mundo, se tiver um Neymar, vai funcionar, né? Ou sei lá, outros exemplos a gente pode tentar puxar aqui pela memória, de jogadores que não estavam muito afim, né? E que, ou não estão muito afim, né? Pra gente poder falar no presente, e que não tem ciência que resolva, né? Então o jogador precisa ter uma atitude boa, né? O Theo Benjamin até fala sobre o Arrasca em 25, né? O departamento de dados, tudo que envolve ali a ciência do esporte, ajudou o Arrasca, mas é claro que a atitude dele foi essencial. Então a gente vê cada vez mais esportistas, né? Para a gente até sair um pouquinho do futebol, a gente está vendo o LeBron James com 41 anos, a gente está vendo o Lewis Hamilton, que já passou dos 40 também, se eu não me engano, na Fórmula 1. Tem o Fábio com 45 no futebol, você tem o Messi com 38, o Cristiano Ronaldo com 40, enfim. É impressionante como é que a ciência está dentro cada vez mais do esporte e com o Flamengo não é diferente, isso é muito legal. E o BH é um cara que me parece que vai conseguir se beneficiar disso cada vez mais, porque é um cara muito comprometido com isso. Então, vamos relembrar o que foi o 2026 do BH para a gente poder entender e projetar o que pode ser o segundo semestre, né, do Flamengo, do BH mais especificamente. Ele começa o ano naquele Flamengo que não funcionava muito bem, aquele Flamengo do Felipe que estava com muita dificuldade, que não conseguia produzir, né, que não conseguia jogar o seu melhor, sofrendo muito gol, a defesa muito vulnerável, enfim, aquilo que a gente já sabe, né? E ele tem uma lesão de pubis, e naquele momento, eu confesso até para vocês, tá? Eu aqui não tenho problema com confessar aqui, eu não tenho compromisso com erro, gente. Entendeu? Assim, é, eu desconfiei do que poderia acontecer com o BH. Cara, o cara tá com 35 anos, lesão de pubis é um negócio delicado pra caramba, como é que vai ser o BH?
ele passa um pouco mais de um mês fora, cerca de 35 dias, finalzinho de fevereiro até abril. Quando ele volta, ele já volta jogando muito bem. Por quê? Porque ele já volta com Jardim e futebol é contexto. Futebol é contexto. Esse Flamengo do Jardim favorece muito o BH. É um Flamengo que tem muito mais profundidade. É um Flamengo que proporciona mais ataque à profundidade, facão, esse jogo que o BH gosta. O contexto está muito mais favorável para ele, até porque o Leonardo Jardim já colocou o BH na ponta, que é onde ele gosta de jogar também, da ponta para dentro. Ele tem mais liberdade para ser mais aquele BH que a gente está acostumado a ver. Ele tem rendido sim melhor com o Leonardo Jardim. Vamos lembrar, são 6 gols e 6 assistências em 2026, tá? Isso porque ele passou um período fora. Quer dizer, ele começa a jogar mesmo em abril. E o futebol até o final de maio. É nessa janela, basicamente, que ele joga aquele futebol que a gente gosta de ver. E ele nem é 100% titular. Ele tem sido titular na Libertadores, né? E essa campanha do Flamengo, tão boa na Libertadores, passa muito por ele. São 4 gols e 2 assistências na Libertadores. Ele tem 6 participações em gols na Libertadores. É o segundo colocado empatado com o Gonçalves, se eu não me engano, do Del Valle. E tem o Arce, que tem 8 gols, então tem 8 participações em gols. Ele está muito bem nesse contexto do Jardim. Então, o que eu imagino é que ele, com essa intertemporada, com mais tempo para treinar, se preparar e cada vez mais entrosado com o modelo do Jardim, ele vai ser um cara muito importante. Ele tem tudo para ser um cara muito importante nesse segundo semestre. E eu venho falando isso para vocês, vídeo após vídeo, live após live. O Flamengo hoje tem um ataque forte, poderoso, porque o ataque hoje tem o Arrasca, o Pedro, o Paquetá, que entra como mais um cara que faz gol, o BH em ascensão, metendo mais gols, jogando melhor, o Lino crescendo. O Flamengo hoje tem um quinteto que pode render muito bem. Então eu vejo o segundo semestre do BH muito forte. Vou ficar muito surpreso se ele não conseguir render, não conseguir entregar um bom nível de futebol. Quer dizer, a gente nunca tem controle, né? Pode se lesionar, mas aí é outra história. Então, assim, eu de fato estou muito otimista com o BH, porque esse contexto de um Flamengo que ataca muito a profundidade com o Leonardo Jardim facilita muito o que é o BH como jogador, tá? Agora, rapidinho sobre seleção. Você não esqueceu de deixar o like não, né? Eu esqueci de pedir, né? Mas você não vai esquecer de deixar, né? Deixa o like aí, se inscreve no canal, tá? Comenta aqui o que você acha desse BH para 2026, para essa reta final, para o segundo semestre de 2026. Hypa também, compartilhe o vídeo, tá? Agora sobre o Brasil. Vai golear o Haiti? É uma pergunta que parece fácil, mas não é, porque na verdade o que acontece? O Haiti, nesses amistosos pré-Copa e também na sua estreia na Copa, não tá apanhando de ninguém. Não tá sofrendo goleada, não tá apanhando de ninguém. Ninguém mesmo. Jogou contra Islândia, Peru, enfim, fez alguns amistosos pré-Copa, não apanhou de ninguém. Não apanhou da Escócia também. O que não quer dizer que não possa apanhar do Brasil, pode apanhar. E o Haiti, agora eu vou discordar de mim mesmo, entre muitas aspas, ele pode apanhar do Brasil porque é um time que eu vejo problemas defensivos, é um time que se defende mal. Espaço nas costas dos volantes, espaços pelos lados, né? Os pontos acabam não ajudando muito os laterais ficam expostos muitas vezes. É um time que vai jogar em transição, então às vezes vai se lançar para um jogo de trocação, então pode também sofrer com isso. É um time que tem claramente limitações técnicas. Sobre isso não resta a menor dúvida. Mas é um time que não está apanhando de ninguém. Então a gente tem que também olhar para isso e ver que, calma aí, peraí, não é essa galinha morta aí, como se diz na gíria, toda não, tá? E tem um outro fator que pode ser complicado para o Brasil. O Brasil deve precisar jogar aquele jogo de ataque posicional, de posse mais pausada, de posse mais longa. E isso pode prejudicar um pouco o Brasil, porque isso não é o contexto ideal para esse Brasil. Também venho falando isso aqui insistentemente, repetidamente aqui no canal. O melhor contexto para esse Brasil é o contexto de transição, de defender em bloco médio, bloco baixo e acelerar. Se você olhar para características dos atacantes desse time, você vai entender o que eu estou falando. É um time que não tem tantos meio-campistas que conseguem controlar o jogo, jogar em ataque posicional. Os zagueiros também não estão conseguindo achar o passe por dentro, entre linhas, que vai proporcionar o jogo por dentro, um jogo mais de criação ali curta no corredor central. O Brasil não é um time, esse Brasil do Carlo Ancelotti com esses jogadores, não é um time que se sente confortável em ataque posicional, em posse pausada e, a princípio, a priori, deve ser o contexto desse jogo contra o Haiti. Então não é o contexto confortável para esse Brasil.
A gente precisa olhar para isso de uma forma pragmática e entender que isso é a verdade dos fatos. Ah, mas Rafa, o Brasil tem que ter a posse. Como é que pode o Brasil não ter a posse? Pá, pá, pá. A gente tem que olhar para o que é a verdade e entender o que é a característica desse elenco. Simples assim, tá? Então, a gente não pode se iludir achando, ah, não, o Brasil tem que golear, o Brasil vai golear. Muita calma nessa hora. O Brasil pode fazer um bom jogo, ganhar de 2-3 e a gente tem que olhar também para o desempenho, não só para o resultado. Vamos observar como é que vai ser essa partida. Estou aqui de olho e provavelmente trarei algum tipo de análise para vocês no sábado sobre, sobre essa partida, tá? Antes tem Escócia também, Marrocos. Vamos ver como é que vai ser esse jogo. Muita expectativa para a gente ver como é que vai ser esse Marrocos. Se vai conseguir confirmar aquele bom jogo que fez contra o Brasil. Esse ciclo de Copa que foi muito forte também. É o confronto lá do grupo, né? Que pode também caminhar muita coisa, até para a gente entender o que vai ser a posição do Brasil, né? Se vai passar em primeiro ou segundo. Beleza? Deixa o like, se inscreve, comenta, hypa, compartilha. Abração, eu fui. Saudações.